Já estudou alguma coisa sobre biossegurança, ou Giovana? Tá desativado o som, Valéria. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O Wi-Fi caiu aqui, meu filho. Meu Deus. Ah, eu vou ter que abrir de novo aqui, que eu não sei o que eu fiz, que eu fechei o negócio. O Wi-Fi caiu. E o meu computador não tá. Meu Deus, eu tô careca. Meu computador não tá. Acho que a internet toda hora não. Não tá baixinho, amiga. Tá baixo meu som? Ah, melhorou agora. Miúde daqui, menino. Entrando já abre na porta. Ai, Agora que eu vi, né, esse negocinho aqui da telinha, tem como a gente ajustar, pra poder não ficar tampando, né? tu mexe nele, É, eu não sabia, eu tô aqui jogar mexendo. ele pro cantinho, dá pra você botar ele assim. Olha lá. E de falar, é bem melhor entrar pelo computador do que pelo celular, né? Ah, eu adoro computador. Eu viciei no computador. Né? Bem melhor. Eu tô tendo dificuldade só pra botar os vídeos pro YouTube, pelo computador. Não consigo, não vai. Não, mas aí você vai ter. Você sabe onde coloca? Tô indo no YouTube normal, não é assim não? Não, você vai lá naquela câmerazinha do YouTube, aí tá lá procurar vídeo. Aí você tem que converter o, as aulas do Zoom, que aí você bota lá para poder converter, e você converte. Quando você aí vai estar ele salva logo numa página de documentos, aí você vai lá, tá, fica salvo, que aí você converteu, fica salvo. Aí você vai lá na página do YouTube, que é a sua página, e tem uma câmerazinha. Aí você vai lá naquela câmerazinha e vai estar escrito assim, criar vídeo. Aí vai aparecer onde é que você tem que fazer aquele open, não sei o quê. Como é que fala? O meu não vai por nada. Sabe o que eu faço? Eu jogo os vídeos todos no meu celular, no meu celular eu posto. Não, quando você vem aqui para casa,
semana que Tem no vem? cinema. Aí eu te Eu vou mostro. ficar no notebook, aí eu aproveito e usufruo da sua internet. Tá, eu vou ter que salvar essa daqui. Aí qualquer coisa eu salvo um videozinho e te mando também. Tá. Giovana, tá aí? Feito. Bom, tá só a gente. Eu tenho quase 10 minutos que eu postei o link. 10 minutos, né? Porque são 9 agora. Melhor a gente começar, amiga. Só você vai estar, Giovana, tá bom? Tá bom. Como sempre, né, Giovana? É. É, né? Mas é em primeiro lugar, né, Jéssica? Você quer assistir ou a gente grava, envia? Quer participar? Ah, por mim, pode participar. Pode participar? Só um minutinho, tá? Tá bom. Gente, aqui em casa tá gritando. É um quintal cheio de casa. É o quintal cheio de casa, ô Giovana? É o quintal das minhas tias. Vou falar o tom. Não sei se você lembra. Fala muito alto. Eu não lembro, mas tá no telefone da esquina da casa que você consegue ouvir ela. Eu falei Aqui que, ó, também. ela recebeu o salário dela, eu vou roubar lá na rua pra ouvir. Eu me ligo. Aqui, quando eles falam baixo, eu sei que eles estão fazendo fofoca. É, né? Essa é a diferença, né, Giovana? Eu falo alto quando tá falando normal, né? Falou baixo, eu tô escutando de tudo os outros. Vamos lá, Giovana, Mas até... vou finalizar aqui. Esse símbolo Tá bom. aqui é da biossegurança. Algumas questões de concurso, tá? Até mesmo do EAGS, eles colocam esse símbolo aqui perguntando da onde é que é, tá? Então, assim, eu achei muito, eu achei até que eu achei a pergunta criativa, tá? Gostei, tá? Então, assim, só para sinalizar, esse símbolo aqui é da biossegurança, tá bom? Eles colocam lá o símbolo e pergunta do que significa. Então, você já sabe aí, né? Tá com o pezinho mais à frente, você sabe o que significa da biossegurança, tá bom? Então, assim, eu vou falar um pouco hoje sobre biossegurança, não vou conseguir dar todo o conteúdo, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a NR32, algumas infecções, contaminações dentro de uma unidade hospitalar, que é o que pede dentro do edital, tá? É uma coisa bem resumida que eles pediram, tá bom? Algumas coisas, vocês já até... Vou falar vocês, tá? Algumas coisas vocês já até sabem que algumas coisas, quando a gente vai... Eu e Valéria, quando está lecionando, a gente fala dos cuidados, conta de contaminação, os cuidados que a gente tem que ter. Então, a biossegurança, ela veio para poder dar tipo uma resumida para fixar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, o objetivo da biossegurança é compreender o termo biossegurança e sua importância, descrever os principais meios, né, que é o de contaminações, vírus, fungos, bactérias, né, via de transmissão, no caso, os resíduos biológicos, tá? Conhecer as principais ações de enfermagem, de biossegurança, e citar os principais equipamentos de proteção individual, que como EPI, tá? Para os profissionais de saúde, tá? Equipamento de proteção individual. E compreende as principais utilidades do EPI, ou seja, para cada função, você acaba utilizando aí os materiais específicos, tá? Exemplo de contaminação pro respiratório, né? Que nós temos aerossóis e gotículas. A gente sabe que aerossol a gente utiliza a máscara PFF2, gotícula a gente acaba utilizando a máscara simples, tá? Ou a máscara cirúrgica, tá bom? Então, a gente tem a biossegurança. Então, a gente está relacionando quem? Aos laboratórios, aos hospitais, né, que é propriamente dita, porque é onde nós estamos atuando. Laboratório também precisa ter a sua biossegurança. As universidades, unidade básica, as indústrias, o hemocentro, né, como um dos primordiais aí. Então, tudo a gente precisa ter essa biossegurança, esse cuidado, né, essa prevenção, no caso, a gente dá como uma precaução, uma prevenção precoce,
tá? Relacionada a isso. Valéria, se você quiser falar alguma coisa, tu pode cortar que sem problema nenhum, amiga, tá bom? Consegui. O que é biossegurança? A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas para prevenir, controlar, mitigar ou eliminar os riscos inerentes. O que seriam esses inerentes? São as coisas que podem acontecer, tá? Então, inerente significa o quê? Algo que possa estar acontecendo. Então, eu preciso o quê? Prever e prevenir as possíveis complicações futuras, tá? As atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Então, a palavra da biossegurança nada mais é o que? São riscos inerentes, que é aquilo que pode acontecer. Então, eu preciso prevenir as possíveis complicações futuras. Para que isso possa acontecer, lembrando que eu preciso estar todo o quê? Paramentado utilizando, né, os EPIs da vida, tá? Dessa forma, a biossegurança caracteriza-se como uma estratégia essencial para a pesquisa e o desenvolvimento sustentável, sendo fundamental a importância para avaliar e prevenir as possíveis e os efeitos adversos de novas tecnologias à saúde. Então, a gente consegue identificar, né, que com o avanço da tecnologia, muita coisa mudou, tá? Hoje, quando nós somos, né, contaminados aí, ou às vezes com pérfuro cortante, né, a gente já precisa ir numa unidade hospitalar, precisa fazer as medicações corretamente, né? Isso, Valéria, que são utilizadas, tá? A gente vai numa unidade bem próxima, é feito também um teste ELISA e depois acaba se tendo esse rastreamento aí, tá? Contínuo. Que a gente leva pelo menos até 2 anos, né, para ter certeza que realmente não está contaminado. Atenção, as ações de biossegurança em saúde são primordiais para a promoção e manutenção do bem-estar e a proteção de vida. Então, eu tenho a biossegurança. Então, a gente vai ter sempre esse local que vai ser proibido utilizar telefone, né? Então, tomar café, ou todos os lugares, né? Por conta da contaminação, então a gente acaba utilizando esse meio. Então, todo lugar restrito, aí ele vai ter o que é proibido, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode utilizar e o que você não pode estar utilizando. Então, vai estar sempre sinalizando por conta da nossa biossegurança, né? Para a nossa saúde mesmo, individual. Né? Hoje, a gente pode dizer aí, né, que a biossegurança de hoje é a gente está utilizando sempre a máscara, né, por conta da gotícula, a higienização das mãos por conta da disseminação aí do vírus, tá? Alguma colocação? E tem agora lá, pelo menos lá no Souza Guiares. Fala alto, Valéria. Tá conseguindo ouvir? Agora você tá falando baixinho, amiga. Eu acho que é esse computador. Lá no Souza Guiares estão tentando implantar agora aquela gelco. Quando você retira, né, o cateter agulhado dele, a ponta dele já está protegida. Aí tem muitas unidades hospitalares que ainda utilizam, né? Que ele tem a ponta protegida com risco de acidente biológico. Aí ontem a enfermeira responsável pelo CIH falou que eles estão tentando fazer a implantação universal disso, não só a nível da Prefeitura do Rio, mas a nível, tipo assim, nacional, por conta do grande índice ainda, né, de acidentes biológicos que acontecem. Eu achei que é interessante. Você puxa ele, conforme ele já sai, ele já tem a ponta protegida. Então, para você se furar, não tem como. Aí eles falou que está sendo estudado, vai procurar aí mesmo. A questão de fazer esse implantamento a nível... É aquele cateter gelco que não fura, amiga, que tem uma proteçãozinha? É, você fura o paciente, quando você vai retirar o agulhado, ele sai com a ponta dele protegida. Aqui, ó, peraí. Aqui é esse aqui, ó. É esse daí mesmo. É esse aqui. Esse aqui é o 16, né? O 14, quer dizer. Então, o silicone, ele fica dentro do paciente e esse aqui... Mas vou te falar, esse aqui você tem que funcionar de uma vez só. Esse aqui, para você funcionar, ficar tentando, tirando, né? Tentar achar a veia, você não consegue, você tem uma dificuldade maior. É diferente do outro. Mas, em compensação, a gente tem a nossa proteção, ó. Ele não fura, Giovana, tá vendo? Tá? Esse é um dos defeitos, né? Tem a nossa proteção,
Mas, em compensação, tu tem que ser, né, boa pra caramba, poder pegar de uma vez só, porque você não consegue ficar tirando e colocando. É esse, né? É isso daí, porque senão o custo fica maior para a unidade também, né? Se você não pegou a primeira, às vezes a gente, com o gel só a gente tenta, né, funcionar pela segunda vez, com ele já não tem como. É isso aí. Mas eu acho que o custo é bem menor, né? Porque é mais fácil você gastar com o gel do que com medicação profissional, né? É exatamente, né? Porque estudar biossegurança, o profissional de saúde está exposto pela natureza do seu trabalho em hospitais ou em outras instituições e riscos relacionados aos agentes de diferentes patogenias. Estar capacitado para evitar e contrair o ambiente de trabalho em determinados tipos de enfermidade, que é a contaminação física, química ou biológica, e ainda prevenir acidente de trabalho, uma vez que a gente acaba tomando aí as medidas corretas. Então, a gente tem... Ai, esse negócio aqui entrou na frente. Aqui é o controle de ações, né? Então, para poder minimizar, eu tenho as prevenções e eliminações. Então, a minimização é relacionado aos ensinos, que é aquilo que foi passado. Então, eu, como profissional, preciso seguir tudo direitinho. As pesquisas e as produções. Desenvolvimento tecnológico é o que a gente está hoje, né? Tentando aí ver. Prestação de serviço. Então, com isso, a gente acaba o quê? Eliminando, tá? Classificação dos níveis de biossegurança. A classificação de risco de determinado micro-organismo patogênico baseia-se em diversos critérios em que orienta-se a avaliação de risco. E está principalmente orientada pelo potencial de risco que oferece ao indivíduo, à comunidade e ao meio ambiente. Cada país, ele adota uma classificação, onde os micro-organismos exóticos sofrem um controle rigoroso das autoridades de saúde públicas. Então, cada país, ele vai agir de uma forma diferenciada, tá? Então, nós temos o nível 1, que Giovana, isso é muito importante, tá? Saber um pouquinho sobre os níveis, tá? O risco individual é para a comunidade ausente ou muito baixo, ou seja, são agentes biológicos que têm a baixa probabilidade de provocar infecção no homem ou em animais. Exemplos, bacilos de subtilis. É assim que fala, Valéria? É. Tá? O nível 2 é o risco individual, é moderado, para a comunidade é baixo. São os agentes biológicos que podem provocar infecções, porém dispõem-se de medidas terapêuticas e profiláticas eficientes, sendo o risco de propagação limitado. Exemplos, vírus, que é da febre amarela. A gente sabe que antes de a gente ir para um país para o outro, a gente precisa tomar a vacina febre amarela, porque em alguns países a incidência, né, de febre amarela é muito maior. Aqui no Brasil, né, a febre amarela estava erradicada, mas porém voltou de novo. É onde teve aquela campanha de fazer a vacina febre amarela, a dosagem da febre amarela, ela foi em dose dupla, né, que você teria que ser tomando 2 vezes. Antes era apenas uma única dose, tá? Então, por conta disso, acaba se fazendo, tá? Por conta da nossa segurança mesmo, tá? Era igual cachumba, né? Estava erradicada e voltou de novo, tá? Sarampo. Nível 3, o risco individual é alto, para a comunidade é limitado. O patógeno, que podem provocar infecções no homem e nos animais graves, podendo se propagar em indivíduo para indivíduo. Porém, existem medidas terapêuticas e de profilaxias. Exemplo que é o Mycobacterium tuberculose. No caso, a incidência, a gente consegue identificar que a incidência ela é muito grande, tá? Mesmo, né, com essa virulência aí do Covid-19, as pessoas falam que realmente o vírus da tuberculose ainda mata muito. Mas a gente sabe que hoje, né, a gente vê pelo Ministério da Saúde, né, o nível de população que está sendo infectadas e vindo ao óbito já passou a 65 mil. A tuberculose e o Covid mata igual? Não. A gente consegue identificar que a tuberculose ela mata, porém não chegou esse índice aí altíssimo de 65 milhões e mil pessoas, né? A vinda ao óbito por conta disso, tá? É diferente. É igual meningite que as pessoas acabam comparando, tá? E a gente, enquanto não sai ainda,
Lembrando que a gripe espanhola a gente ficou 2 anos, né? Ainda temos esse risco ainda. O risco individual, tá? Para a comunidade elevado, são os agentes biológicos que representam um sério risco para o homem e para os animais, sendo altamente patogênicos, de fácil propagação, não existindo medidas profiláticas ou terapêuticas. Exemplos que é o vírus do ebola, tá? O ebola ele foi depois do H1N1, né, Valéria? Mas também não teve um índice assim altíssimo de pessoas infectadas. Casos, né? Oi, Valéria. No Brasil, ele não teve tantos casos de pessoas com mortalidade pelo vírus ebola, né? Foi uma pandemia mundial, sim. Mas o nosso país não sofreu tanto, igual está sofrendo agora com a questão do coronavírus, né? Chegando a quase 2 milhões já de infectados. Classificação dos resíduos. O lixo é classificado em 5 níveis, de acordo com a RDC, que é o 306/04, tá? A classe A são os resíduos a possíveis presença de agentes biológicos, que possuem a característica, possui e apresenta risco de infecção. Esta classe ela é subdividida. A1, que é resíduo de micro-organismo, que é genética, sangue e derivados. O A2 são carcaças e peças anatômicas de animais submetidas ao processo de inoculação de micro-organismo. O A3, presença anatômica do ser humano, restos gestacionais, né, menor que 500 gramas, 25 centímetros ou 20 semanas, né? Isso aí a gente dá como aborto, tá? Então, ele não chegou nem a ser aí ele acaba sendo um embrião, tá? Mas a gente classifica ele como um aborto, que ele foi retirado. Passou de 20 semanas e um dia, aí sim é considerado como parto, tá? O A4, kits das linhas arteriais endovenosas, dialisadores, filtro de ar, que são gases aspirados de área contaminadas, sobras e amostras de laboratórios, seus recipientes contendo fezes, urinas e secreções, provenientes de pacientes que já não contenham e nem sejam suspeitos a conter agente da classe risco, que é a classe 4, tá? A5 são materiais suspeitos de contaminados por prions, que são moléculas proteicas que possuem propriedades que são o quê? Os infectantes, tá? Alguma colocação, Valéria? Não, pode continuar. Tá. Só um minutinho que o Antônio bem mandou mensagem, peraí. Quer continuar lendo? Eu vou passando. Pode ser. Isso aí é muito importante, tá, Giovana? Classe B Tá bom. é relacionada ao químico, né, que são resíduos contendo substâncias químicas, que podem vir a apresentar também um risco à saúde pública ou até mesmo ao meio ambiente. E dependendo das características, podem ser também inflamáveis, corrosivos, ter uma reatividade e também uma toxicidade muito grande. Temos a classe C, que são os radioativos, né, qualquer material resultante de alguma atividade humana que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção, né, que são especificados na norma do CNEM, e para quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Essa classe C aí, por exemplo, você tem as chapas, né, de raio-x, né, os filmes também que eles utilizam também. Não sei se a Giovana está tendo essa dificuldade, mas o seu som está muito baixo. Está conseguindo ouvir, Giovana? Mais ou menos. Tá, amiga, está muito baixo o seu som. Está no nível 100 já. Está no computador? Estou no computador. Tenta colocar o fone. Eu não sei, mas está muito baixo. Vou tentar botar o fone aqui. E o outro cachorro comeu. Vê se agora tá melhor. Fala. Melhorou agora? Eu tô ouvindo melhor. Tá melhor? Aham. Aí, voltando a falar, né? Na classe D são os resíduos comuns. Resíduos que não apresentam risco biológico, químico, radiológico à saúde ou ao meio ambiente e que podem ser equiparados a resíduos domiciliares também, tá? Lembrando que no hospital a gente tem essa divisão dos lixos, né? Onde tem que tomar muito cuidado, onde você faz o desprezo, né?
né? É porque cada lixeira do hospital, né, vai de acordo com a coloração do saquinho e também com os adesivais que eles colocam, você não pode estar misturando. Às vezes a gente tem um probleminha, o que acontece? Que a enfermagem é tudo ocupada. Às vezes você faz a separação certinha, né, onde você tem que, por exemplo, desprezar alguma coisa que seja química, alguma coisa que é resíduo comum, e às vezes o pessoal da própria limpeza, quando vai fazer a coleta, acaba misturando, né? Aí dá no mesmo, porque tem alguém que vai lá buscar, então a ambulância própria para poder buscar esse tipo de material biológico, eles são separados, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para não fazer essa mistura. Ah, não pode. É super errado. Se você vê o pessoal fazendo essa mistura, né, o pessoal da limpeza, infelizmente tem que estar reportando ao nosso superior. Porque senão no final a enfermagem sempre leva a culpa, né, Josane? Ela que misturou, que botou lixo errado. Igual a questão dos perfluorocortantes, né? Que o pessoal acaba jogando também dentro da lixeira, né? Mas tem Quando agulha, não tem né? muito conhecimento. Principalmente com agulha. Pode continuar, amiga. Tu parou aonde? Já li a classe D já. A classe C, que é o radioativo, quaisquer materiais resultantes das... Já li já, amiga. Tu tá onde? Tudo? Já fiz a leitura. Ah, tá. Classe E são os resíduos perfurantes, são materiais perfluorocortantes ou escarificantes, tais como a lâmina de barbear, agulhas, scalp, ampolas de vidros, brocas, linhas, endodônticas, pontas de diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas. Lancetas é aquela que faz o teste do pezinho, tá? Tubocapilares, micropipetas, lâminas. Isso aqui é num tudo, tá, Giovana? Isso aqui está relacionado a todas as áreas. Então, a gente acabou colocando tudo, tá? Espátulas e todos os utensílios quebrados no laboratório e outros similares. Giovana, deixa eu te falar, eu estava falando com o Antônio agora, né? A gente vai continuar gravando, tá? Então, como tá só você, tá? Se você quiser permanecer, beleza. Senão, a gente vai continuar gravando a aula aqui e a gente vai estar disponibilizando no portal, tá bom? Aí fica a seu critério, tá bom? Mas, de qualquer forma, essa aula a gente vai continuar dando por estar só você, mas a gente vai continuar gravando a aula, tá? Pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom. Então, ó, isso aqui nós temos o grupo que é do risco biológico, tá? Grupo B, que é o risco químico. É importantíssimo, tá, Giovana? Gravar, tá? Esses símbolos, é muito importante. Grupo C, tá? Grupo D, que são os lixos comuns recicláveis. Então, esse aqui, principalmente, a gente consegue identificar, né, nas lixeiras, né, esse símbolozinho, né, que são diferenciados. Então, dentro de uma unidade hospitalar, não são colocados todos os sacos para todos os setores de uma unidade hospitalar. Os sacos, eles são específicos que são colocados dentro da lixeira, que são lixo comum, que são lixos recicláveis, que são de riscos biológicos. Então, as próprias sacolas têm esse símbolozinho, tá bom? Risco de perfluorocortantes, que é o grupo E, que são os materiais perfluorocortantes. Então, nós temos as classificações, tá? Infectante, químico, radioativo comum, radioativo, comum, reciclável e perfluorocortante. Então, o grupo A são os infectantes, tá? Olha o símbolozinho. São peças anatômicas, né? Que são carcaças e culturas. Aqui está colocado de uma forma bem mais resumida do que o slide anterior que a gente foi falando um por um, tá bom? O grupo B, que é o tóxico, tá? Que são lixo químicos e de controles, que são medicamentos, lâminas, baterias, tá? São aqueles que passam aí, essas coisas que é igual quando fala que não pode colocar pilha no fogo porque estoura, essas coisas todas, é mesmo mercúrio, tá? Que são do termômetro. Radiativos, que são o grupo C, tá? Radiológico, são radionucleares, a gente pode dar aí como o raio-x. Então, é importante que você não esteja grávida, né? O homem acaba colocando aquele colete e a mulher também, então isso é muito importante. Como irreciclável, tá? O símbolozinho do reciclável, gesso, fralda, papel, resíduos e alimentares. Perfluorocortantes, que é o grupo E, então isso aqui é muito importante você saber, relacionado ao grupo E, mais o grupo infectante, tá? No nosso símbolozinho, que são agulhas, scalp, lâminas e bisturi, né? São todas aquelas que entram em contato aí
com resíduo biológico, tá? O que é importante, Giovana, é esse infectante mais o pérfuro cortante, tá? Infecção hospitalar é uma síndrome infecciosa, né, que são as infecções que o indivíduo adquire após sua hospitalização ou realização de procedimento ambulatorial, tá? A gente dá como nasocomial, que são aquelas infecções que são adquiridas dentro da própria unidade hospitalar, após o seu período aí de 48 horas, né, Valéria? Após o período aí de 48 a 72 horas, tá? Entre os exemplos de procedimentos ambulatoriais mais comuns estão o cateterismo cardíaco, exames radiológicos, que são utilizações de contraste, retirada de pequenas lesões de pele e retiradas de nódulos de mama e etc. Para ser considerada uma infecção hospitalar, o paciente precisa estar internado pelo menos 72 horas. A manifestação da infecção hospitalar pode ocorrer após a alta, desde que esteja relacionado com algum procedimento realizado durante a internação. É quando ela é conhecida como nasocomial, que são aquelas infecções adquiridas dentro da unidade hospitalar. Já falamos bastante sobre isso, tá? O paciente, ele entra com uma patologia, né, com diagnóstico, daí quando passa as 72 horas, ele acaba desenvolvendo uma outra doença. Ou quando ele vai para casa, passa as 72 horas, né, ele retorna à sua unidade de origem, e a gente acaba descobrindo também que aquela infecção ela não foi comunitária, ela foi hospitalar por conta da sua alta, o seu tempo de alta. Então, a gente dá também como uma infecção hospitalar, que ele adquiriu dentro da unidade hospitalar, tá? Acontecendo muito hoje, né? O pessoal tá indo para o hospital com um diagnóstico, aí acaba ficando internado por tratar e tá pegando coronavírus dentro do próprio hospital, né? É exatamente isso, né? Muito acontecendo isso, muito. Muito paciente ortopedia, neurocirurgia, internado por uma coisa e acaba indo para o de Covid por conta disso. Então, fatores predisponentes, né, são os pacientes imunodeprimidos, são aqueles pacientes que têm aí a carga viral diminuída, né, que são os imunodeprimidos, higienização incorreta das mãos, tá, profissionais, acompanhantes e visitantes. Então, é importante que faça realmente a higienização das mãos. A higienização das mãos, né, as nossas mãos é um dos meios aí, né, primordiais de contaminação. Então, a partir do momento que a gente não faz essa higienização correta, é onde a gente vai contaminar os outros pacientes, tá? Esterilização deficiente de instrumentais cirúrgicos. Então, é importante que todo o material cirúrgico ele passe, né, por aquela esterilização, né, que existem diversos tipos, né, de esterilizações, que são as classificações. Então, ele realmente precisa ser eliminado, destruído quando ele entra dentro de uma autoclave, tá? E para a gente ter certeza que ele está esterilizado, a gente utiliza o integrador químico, que é o único que é fidedigno, ou Boidic, tá? Técnicas incorretas de procedimentos invasivos. Exemplo, um cateterismo, ele é utilizado luva estéril, você acaba utilizando luva de procedimento. Então, você acaba invadindo aquele paciente, onde você leva a proliferação de micro-organismo, tá? Limpeza deficiente de ambientes e materiais e roupas, a gente consegue identificar. A gente chegou da rua, o que a gente precisa fazer? Colocar a roupa logo dentro da máquina de lavar? Não, ainda mais a gente souber, né? A gente que é da área hospitalar. Então, a gente sabe que a gente não pode chegar em casa com a mesma roupa, sentar no sofá, vai direto para o banheiro tomar banho, lavar principalmente as narinas, né, Valéria? Né? Verdade. Só não tacar baigão na moto, né? Colocar a nossa roupa... colocar a nossa roupa diretamente na máquina, né? A gente que dirige, tá no hospital, nossa roupa, a gente troca de roupa. Então, é importante fazer a higienização dos bancos também, né? Porque ele vai entrar outro familiar seu marido, seu filho. A gente precisa higienizar, tá? Os sapatos também, né? O pessoal esquece muito dos sapatos. Nossa, nem uma coisa fala. que a gente fala, você tem que ter um sapato para dentro de casa, o sapato que vem da rua, gente, tem que ficar na rua, lá no lado de fora. Né? Eu tenho feito assim agora, eu higienizo a sola, né? A sola dele com, às vezes, com cloro, uma coisa que tem que lavar também, às vezes. Eu já tenho esse vício, tu viu, Valéria? Aqui em casa a gente tem um chinelo do lado de fora e do lado de dentro. Então, assim, eu já tinha esse vício já há bastante tempo. E sapato a gente não entra dentro de casa, fica realmente na porta. O pessoal tem muito medo quando vem de enterro. Ai, não só de enterro, só de enterro. Só de enterro. E esquece que a contaminação, né, é geral. Pois é. Alimentos trazidos de fora, tá, do hospital. Então, mesmo dentro da nossa casa também a gente faz essa higienização.
E flores é objetivos trazido como forma de hospital, tá? Flores é um objeto trazido de fora do hospital, então você não pode estar levando, tá? O nosso tempinho vai bem acabar. Já entrou aqui em alguns segundos, tá? Só a gente entrar no mesmo link, tá, Valéria? Giovana? Tá. Infecção cruzada. Tá bom. É uma infecção associada às transmissões de micro-organismos de um paciente para o outro, geralmente pelo pessoal, ambiente ou instrumento de contato. Na verdade, nessa infecção cruzada, quem é o vetor aí que mais transmite somos nós, profissionais, que não fazemos a higienização das mãos corretamente, não atendemos o paciente corretamente. Então, eu vou frisar nisso, eu bato realmente com meus técnicos, que quando se tem uma infecção cruzada, a culpa é sim do profissional, tá? Os pacientes, né, os familiares, eles têm uma culpa?